todo santo dia, já vai começar agora. Todo santo dia, todo santo dia, todo santo dia, lá vai começar agora o todo santo dia. Fala pessoal, está começando mais um Todo Santo Dia. E aí galera? Aqui quem vos fala é Ian Gabriel. E aqui é o Matheus Carolino. E hoje a gente é um programa especial, a gente tem um convidado aqui. Exatamente. Hoje nós temos uma pessoa muito especial com a gente. Igual a gente falou, o projeto aí, cada dia a gente fala de um santo diferente, a gente vai tentar trazer pessoas novas, né? Que são devotas, que teve uma experiência com aquele santo. Então, hoje nós convidamos um amigo nosso muito próximo, nós amamos, um irmão de coração, que está aqui presente com a gente. E nós vamos deixar ele se apresentar, nós vamos deixar ele falar quem que ele é, de onde ele veio, o que ele come, onde ele vive, quantos filhos tem, qual que é a família, descendente de quê, tá? Então vai lá, fica à vontade. Bom dia pessoal, quem vos fala aqui é o Marlon, né? Minha apresentação breve para vocês, né? Com esses rapazes aqui com quem estou aqui do grupo de oração Jovens Sentinelas, meus amigos aqui de longa data, né? Hoje eu sou um membro da comunidade Cordeiro de Deus, né? Como eles pediram para falar, eu sou casado há 4 anos, tenho 4 filhos, né? Isso mesmo, bruto. Ao longo do podcast aqui eu vou falar o nome deles, né? E hoje é isso, né? Minha comida preferida é salpicão, tá bom? Do nada, ela lança do nada. O que ele come, já lança. Já entendemos. Então, você que for chamar o Marlon para em sua casa, na hora do almoço, faça um salpicão. Isso aí. Exatamente. Mas é isso, então. Nós estamos aqui e vamos começar, então? Nós vamos falar, então, hoje o primeiro santo que vai abrir vamos falar assim, podcast, um santo específico, é o famoso Giovanni de Pietro de Bernardone. Quem conhece? Quem é esse? Ué, aqui é Giovanni de Pietro de Bernardone. Esse mais conhecido? Como? Quem que é? São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, exatamente. Esse aí é um dos mais famosinhos. Não, tá? Esse aí Esse galera é famosinho. Conhece muito, a galera tem muito devoto de São Francisco de Assis. E tem uma história espetacular que nós vamos falar aqui no decorrer da conversa nossa aqui. Mas esse é o nome verdadeiro dele, Giovanni de Pietro de Bernardone. Que aí os pais dele mudou o nome dele para Francisco após uma viagem do pai à França. Aí ele resolveu homenagear aquela região como Francisco, né? Aí mudou o nome dele de Giovanni de Pietro de Bernardone. E esse eu não sei falar, né? Eu sou brasileiro, falo português, eu não sei falar. Mas eu acho que é isso mesmo, de Bernardone, é isso mesmo? Vamos manter a classe, né? Como é que fala? Vai. De. Ele é bilíngue. Vocês não viram a boquinha de. O sotaque ele traz um trejeito, né? Exatamente. Esse de Bernardone é do pai dele, que ele chamava Pietro de Bernardone, né? A mãe dele era Pica de Bourlemont, família francesa. E o pai dele era família, eles eram, né, tanto o pai, o filho e o Francisco, né, a família deles era uma família muito rica, porque o pai dele era um rico comerciante e, se não me engano, era no ramo de tecidos, eu acho. Eu pesquisei, mas era isso mesmo? Isso mesmo. Então fechou. Era no ramo de tecidos. São Francisco nasceu em Assis, na Itália, por isso que é São Francisco de Assis. Por exemplo, se for um santo, o menino ali... Eu vou ter disputa. O Ian vai ser meio complicado. Vai ser... Ou Santo Ian de Córrego Novo ou Fabriciano. De Santo Ian de Córrego Novo. Ipatinga não entra, não? Não, Ipatinga não. Aí vai ter que ter disputa aí, distrital, pra ver com quem que vai pegar o título aí. Aí vai ver onde é que vai exercer o ministério, né? Onde é que você... Vai ficar mais conhecido. Marlin hoje é Ipatinga, né? Mas residente de Cidade Nova, né? Santana do Paraíso. São Marlon. Eu acho que fica legal o Paraíso. São Marlon do Paraíso. São Marlon do Paraíso. Aí realmente ele é do Paraíso. Exatamente. O meu sonho de canonização é esse. Então, já tá aí, ó. Aí o Francisco é isso, São Francisco de Assis, porque ele nasceu em Assis, na Itália, em 1182. E ele faleceu 3 de outubro, não é? Isso, né? 3 de outubro de 1226, também em Assis, na Itália. Essa é uma apresentação breve de São Francisco de Assis, né? Uns dados mais importantes, assim, né? Vamos falar assim. Introdução, exatamente, de São Francisco de Assis. E sobre essa questão de início, assim, sem começar a adentrar na história dele, tem alguma curiosidade? Você trouxe alguma coisa? Nada, né?
sobre isso, não. Não, é isso mesmo. No decorrer do podcast, várias curiosidades vão aparecendo. Exatamente. Marinho, alguma coisa a acrescentar sobre essa apresentação? O que você acha? É isso mesmo, né? Eu acho que... E é importante lembrar que ele não nasceu santo, hein, gente? No detalhe, Isso né? aí é importante. Na verdade, ele é não muito nasceu importante. grande, né? Ele nasceu Nasceu já. um neném. Ele Nasceu um neném, Neném. com as dificuldades de neném, Chorando. dificuldade de jovem, né? Quer Com a comer. família que Cheio todo da mundo grana. tem. cheio da... A grana exatamente. nem Boa. todo mundo tem. É, né? ele já Mas- tinha a grana. Exatamente. Tinha grana. Vou falar sobre isso, Ian. Você falou mesmo essa questão da... Como é que era essa vida dele relacionada a... financeiramente, né? Como é que era a vida ali de São Francisco de Assis relacionada a isso? E aí eu acho que é até importante já deixar aqui uma indicação. Aqui tem vários filmes dele no YouTube aí, filmes muito bons. Inclusive, tem vezes que eu chego em casa do nada, minha mãe tá vendo de novo filme de São Francisco de Assis. Acho que eu já vi uns 3 filmes Vale a pena ver de diferentes. novo? Vale muito a pena. Não é um filme maçante, é um filme muito interessante, que prende a atenção da gente, né? E assim, no filme basicamente retrata bastante sobre a vida dele, sobre como ele era antes, né? De viver o processo de conversão. São Francisco de Assis, ele era um jovem, né, tipo, de boas influências, digamos assim, influente na cidade, com dinheiro, com amigos e tal, então viveu uma parte, assim, bem, usar uma palavra feia, mas ele tinha uma vida bem promíscua, né, digamos assim, de festa, balada e, né, mulheres, enfim. E quando ele vivenciou um processo de conversão, mas antes disso ele era um jovem que vivia a vida bem Viva lá a vida, desregrada. né? Viva lá a Viva a vida. vida. Mas Ele tinha tinha família tudo. raiz, tinha uma raiz católica, né? A família dele já era católica, a mãe dele era católica. E aí agora eu vou deixar o Marlon contar um pouco mais sobre essa história, como que aconteceu esse processo aí de conversão aqui, nosso devoto de São Francisco. O Marlinho pode falar, Marissa. O que eu conheço de Francisco de Assis, né? Não foi visto pelo filme. Eu sou um devoto que nunca assistiu um filme de São Francisco de Assis. Esse é raiz. Eu né? tava vendo, eu até peguei, né, quando fui, né, convidado para poder falar um pouco, eu vou ter que ver um filme aqui agora. Mas, mano, aconteceu tanta coisa que... Eu também. 4 filhos, porque... Não tem jeito, né? Também. O que eu trouxe aqui, né, é o que eu tenho trago no meu coração desde o início da minha conversão, que eu tenho aprendido, que eu fui entendendo sobre ele. Agora o filme mesmo eu nunca vi, não. Assim, ele teve essa infância, né, essa juventude, como tinha de tudo, né, dinheiro, os pais comerciantes de tecidos finos. Ele cresceu, né, apreciando de tudo, né, tendo de tudo, festa, balada. Não faltava nada para ele no quesito que ele queria, ele tinha, assim, acesso, né. E ele foi crescendo, né, com essa índole, né, mas uma coisa ele também tinha no coração dele, ele queria também ser famoso, né. Isso, Queria ser famoso, exatamente. queria ser um Ter o herói, título, é uma talvez, fama, né? um título de nobreza, algo assim, né? Ele tinha isso consigo, né? Ele era um Verdade. cara que tinha esse sonho no final das contas ali no coração, algo falava no coração Não era aquele dele. cara que queria só viver, gastar dinheiro, tá, galera? Não, ele queria ter um nome, algo sei lá, além né? Tipo ali. assim, não, aquele ali é o fulano de tal. E com o tempo, né, vivendo talvez de tantas riquezas, vivendo um pouco de tudo, a vida vai acabando perdendo sentido, né? Exatamente. E graças a Deus ele teve esse toque antes, né? Que vai perdendo um pouco de sentido. Então ele vai funilando para um objetivo de vida. Exatamente. E esse objetivo de vida ele foi encontrar em Deus, né? Mas antes disso aconteceram algumas coisitas nesse meio caminho aí, né? Que ele tinha, né, esses 19 anos e tal. E foi nessa fase, assim, de querer ser famoso, de querer ser visto, né? Lembrado. É que ele foi pra guerra, né? Tava acontecendo uma guerra, né? Entre a Assis e a Purúcia, né? É assim que fala? Acho que é isso mesmo. É isso mesmo, Purúcia, eu acho. Confere aí pra nós, eu acho que é isso mesmo. Não, é Puruja. Ah, galera, vocês entendem. Não, por causa não tem esse linguagem. o dialeto, né? O dialeto. O sotaque, eu falei no meu sotaque aqui, né? Tem que saber falar isso. Ele foi pra essa guerra, meu amigo, né? Querendo, né, esse sucesso, almejando esse sucesso. Tornar-se um herói, um trem assim, né? Mas não foi isso que aconteceu, né? Eles Graças a Deus, né? Graças a Deus. Ele ele ficou preso por quase um ano, né? Nesse ficar preso por quase um ano, ele deu um pouquinho de tempo para poder pensar na vida, né? Do fracasso dele, ele conseguiu tirar um proveito ali, que foi onde também conheceu o Evangelho. O pessoal estava circulando com algumas traduções do Evangelho ali, né? E ele teve acesso, né, a conhecer Jesus através desse Evangelho. E ali alguma coisa começou a fomentar no coração dele, né?
Acho que Logo a começou partir aí, daí. né? Eu acho que Tem um começou filme que aí. eu vi que parece bastante esse processo aí dele na prisão, né? E é bem interessante ver como que o evangelho foi... o filme mostra, né, que o evangelho naquele tempo não era a Bíblia como a gente tem hoje, né? Não era. Então, assim, as folhas, a forma que era escrita e tal. Então, assim, ele... Dentro da prisão, ele foi vivendo um processo de conversão assim, muito intenso. Deus foi gritando dentro do coração dele mesmo, né? E o coração dele gritava de volta para Deus, né? Através das palavras, né? Dentro desse grande fracasso, né, da guerra que ele teve, Deus colocou um novo sonho no coração dele. Isso que eu fui perceber. E antes, ele sentia repulsa, né, de pessoas que estavam com doença de pele na época, né? Era a lepra, né? Isso. E, poxa, realmente é algo que, se você se depara com uma pessoa que tem essa doença, você não vai, a princípio, ter uma vontade de dar um abraço, né, de conversar, de chegar perto, né? Exatamente. Porque sendo algo que a gente até vê como contagioso, assim, Uhum. é algo que de se manter distância, né? A gente vê isso na Bíblia o tempo todo, né? Uhum. Jesus, ele quebra os paradigmas, quebra as barreiras quando ele chega perto, ele cura, porque essas pessoas, desde aquela época, são marginalizadas e continuavam sendo, né? Tanto que quem tinha lepra na época, né, tinha que andar com um sininho, tipo esse sininho de boi, de vaca, né, pra sinalizar que a pessoa tá passando, né, Falar tá que era chegando. indigno, que era sujo. Exatamente. Isso 1.200 anos depois de Jesus. E ainda Então, assim, continuava, né, permanecia assim, né? Mesmo E ele assim. tinha essa repulsa, né, também, né, que ele como sendo um rico, né, que andava só bem vestido, o pai era dono da Nike, o pai era dono da Nike. Vamos dar exemplo hoje. O pai dele era da Lacoste, Nike. Lacoste. Lacoste, mais fino, né? Mais refinado. high society. O cara andava nos panos, tá todo arrumadinho. E ele se encontra com um cara que não usando os panos maltrapilhos e ainda com doença de pele. Ele tinha repulsa. No entanto, o que aconteceu com ele naquela prisão, com o evangelho, ele passa a ter um pouco de solidariedade. Uhum. Aí acontece até uma cena, né, que ele vê um leproso. Isso, eu vi que, pelo que eu tinha lido, ele tava andando de cavalo, sei lá, tava passeando de cavalo, acho que é essa mesma situação, Sim, né? sim. Aí ele se deparou com um leproso que tava ali, eu acho que tava com certeza pedindo uma esmola, né, alguma coisa, uma ajuda. Aí parece que ele desceu do cavalo e, pode falar, continuar. Isso, não, desceu do cavalo ali. Colocou o né? cavalo na história. Igual São Paulo. Cai do cavalo. Aí ele se aproximou dele e percebeu, né, que ele estava com frio, né, com a pele toda machucada. E ele colocou o seu manto, né, sobre aquele cara, o que ele tinha naquele momento, e ajudou ele, né, colocou aquele manto para ele. Mas não quis só colocar o manto sobre ele, mas também se aproximou ao ponto de beijá-lo, né. Exatamente. Isso Véio, aí eu acho que imagina. foi... isso aí foi Isso aí, acho que É o igual... auge, tá? Pra mim, eu acho que foi quando ele realmente, depois dele ter ficado preso, né? Vamos falar, um primeiro e segundo contato, tipo assim, mais próximo de Deus, uma mudança... Tipo assim, eu acho que foi ali que virou a chave, sabe? Acho que foi ali, na prisão, e essa experiência, porque querendo ou não, ele teve uma experiência na prisão ali com as coisas que ele viveu, né? Com contato com o Senhor e tudo mais. Mas uma experiência de vida mesmo, de vivência ao vivo ali, não, eu acho concreto, que foi... né, com outro isso, ser humano, concreto. com outra pessoa ali, fazendo bem, né. Foi E bem isso. radical, porque não é simplesmente um bem. Se ele tivesse só dado a roupa, ok. Mas o cara deu um passo a mais. Ele deu um beijo numa pessoa, num leproso, que a pessoa, tipo assim, passar a distância, quilômetro de distância dela. Não, e aí que entra o ponto. Ele tinha repulsa, ele tinha nojo, imagina. Aí você tem nojo de uma coisa. E Só que você aí tem ao que- outro ponto você vai lá e beija. Mano, tipo assim, é uma outra proximidade, loucura. uma intimidade muito grande, né? Então ele quebrou uma barreira dentro de si, assim, essa repulsa, esse nojo, ele cresceu pessoalmente, né, com isso. Então ele foi capaz de se abaixar ali, naquele leproso e ajudar ele. E ele sentiu que ele estava mais próximo de Deus fazendo aquilo. A presença de Jesus, né, tomando aquela atitude. Então ali foi um crescimento, né, espiritual, assim, né, muito, muito grande para ele, assim, eu vejo. E que talvez a gente precise também tomar, né, para nós, né. Sim. Acho que isso é muito importante pra gente, porque até trazendo pro nosso meio, né? Já começando aí, porque imagina, igual o Marley falou, você tem repulso de uma coisa, você vê uma pessoa na situação que você não tá favorável, mas você dá um passo a mais, não por querer se vangloriar, porque no início a gente falou que ele queria ser uma referência, se tornasse uma referência, um herói ali por mais que tinha dinheiro, mas ele queria ter um nome ali, um status. Mas isso que ele fez não foi para os outros verem, mas sim para viver uma experiência e se aproximar de Deus. Então acho que, tipo assim, isso tem que trazer muito pra gente. A gente
aprender a poder olhar o outro, nossos irmãos, com dificuldade, independente da dificuldade que ele tiver, e fazer não para aparecer, mas sim para poder se aproximar de Deus, para poder... o que Jesus faria nessa situação? Exatamente o que eu acho que Francisco passou na cabeça dele. Ele viu aquele leproso, o que Jesus faria nessa situação? Ele cuidaria daquele leproso, deu um beijo no leproso. Então, acho que a gente pensar, né, ter assim, Jesus Cristo como reflexo e fazer o que ele faria naquele momento mesmo, sabe? Eu acho que isso aí serve muito pra gente. Eu acho que serve muito pra gente. Com certeza. Eu acho que uma das primeiras coisas que serve pra gente é isso, né? A gente descer, talvez, da nossa prepotência, dos nojos que a gente tem, dos mimimi que a gente tem, das fraquezas que a gente carrega dentro de si, que a gente acha que é coisa, que é um orgulho, descer do nosso orgulho e fazer talvez uma coisa que a gente não quer. Fazer alguma coisa que a gente... É um desafio para nós. Né? É aí que Jesus também principalmente se manifesta. Né? Você não está querendo fazer, você não quer, mas Jesus te dá uma palavra e a partir dali você ganha força e consegue fazer. É isso, né? Eu acho que aí, depois que eu estava lendo lá, a partir desse momento ali, eu vi que ele passou a fazer mais visita e a servir mais os doentes nos hospitais, em outros lugares, sabe? Então, aí ele presenteava as pessoas mesmo com as roupas que ele tinha, tudo que ele tinha. Então, acho que a partir desse momento, igual a gente falou, foi a virada de chave dele. Sim. Ele começou a visitar mais, a doar-se mais, a entregar tudo que ele tinha para as pessoas, sem olhar se era dele, porque depois nós vamos falar, né? Porque às vezes ele dava muita coisa que, tipo assim, que era do pai, tipo assim, né? Ele começou a presentear umas coisas aí que não era dele, mas ele não estava olhando isso, ele estava olhando a necessidade do outro. Exatamente. Ele estava olhando mais o que o outro estava precisando e simplesmente entregou o que ele tinha para aquela pessoa, para poder ajudar e apoiar aquela pessoa. Eu acho que ele entendeu bastante que a felicidade é a gente viver para o outro, né? Ele sai um pouco de si. E eu acho que hoje se fala muito sobre isso, né? As pessoas que a gente acompanha, desenvolvimento aí nas redes aí, várias cara ninja aí que fala sobre isso, é sobre viver em função do outro, da gente pensar no outro, sair um pouco da gente, né? Viver para ajudar, para servir mesmo o outro. Então, eu acho que ele encontrou a alegria mesmo nisso, viu a alegria disso, né? De ver alguém sendo ajudado, alguém sendo com a sua vida, né? Tendo benefício com a sua própria vida. E é até interessante, trazendo um pouco aqui do que eu tenho visto, né? No campo psicológico aqui. Falar nisso Deixa eu falar um pouco aqui Você é da área. O Ian sou profissional. Sou estudante de psicologia e um pouco sobre essa questão dele ter um nojo daquela pessoa naquela situação. Na psicologia, principalmente na área comportamental, a gente entende que diante de um medo, a única forma de você vencer um medo, do ponto de vista neurológico mesmo, é você se expondo aos poucos àquele medo. Né? Então, se você continuar fugindo daquilo, mais a sua mente vai continuar reforçando aquele comportamento de fuga. Verdade. Então, para você se expor, eu tenho medo de falar em público. Se você nunca falar em público, nunca apresentar um trabalho... Você falou tanto em mim, velho. Você nunca vai conseguir, entendeu? Então, assim, eu tenho até um cara muito bom, que eu já até indico aqui um psicólogo muito bom aí do Instagram, Eslen Delinagori, que ele fala muito sobre isso. Sobre como que, às vezes, a gente ficar reforçando aquele comportamento de fuga, que a gente não consegue mudar os nossos comportamentos, né? E esse ato dele de chegar e beijar mesmo aquele leproso foi, assim, romper com esse medo, né? Que às vezes até um medo que ele tinha mesmo de se contaminar, de impureza, enfim. E aí ele foi só continuando, e aí aos poucos vai vencendo aquele comportamento, né? Então já valeu o podcast, cara. Podem fechar por aqui. Não vamos fechar porque ainda tem muita riqueza, mas, velho, só por essa aqui. Já valeu demais. Continuando aí a vida aí de São Francisco. Inclusive, trazendo da palavra, mas São Francisco de Assis fazia valer isso na sua vida, né? Há muito mais graça em dar do que em receber. Né? E isso ele fez, né, muito bem assim. Ele teve uma experiência, né, que a gente precisa frisar aqui, uma experiência em São Damião, né? Numa igreja, né? Na capela de São Damião, isso. Ali foi onde Deus fez o chamado para São Francisco, assim, de ter esse olhar para os pobres, né? Ter esse olhar para os necessitados. A gente não sabe assim quanto tempo que demorou ao certo essa conversão de São Francisco a partir para ele tomar assim atitudes, né? Como ele tomou, né? Alguns especulam que foi
2 anos, assim, até ele descobrir a resposta de Senhor, o que queres que eu faça, né? Essa pergunta que a gente faz no coração. Mas ele começou, de fato, a doar aquilo que ele tinha, né? Pegar alguns panos lá refinados, caríssimos do pai dele, e doar para os pobres se cobrir, né? De frio. Pô, o cara tá morrendo de frio ali, tá com frio, pô, vestir ele, não importa se é o pano de linho do meu pai, se é o melhor dos melhores. Se é o melhor edredom que nós temos em casa, eu vou cobrir. Inclusive, aí ele já começou nisso aí, o pai dele já começou a ficar revoltado com ele, e os amigos dele já começaram a achar ele bem estranho, Fala, né? esse cara tá batendo bem na cabeça, um cara não. que era o curtidor das festas, influente nas festas. Influente, né? Um Não jovem... é só uma fase, né? Também tem essa visão, né? Influente, que né, é o cara que as pessoas estavam olhando assim, como ele tinha referência de bens, de posses, tinha uns amigos que estavam ali, né, por causa da riqueza dele. Então a galera ficava assim, ó, velho, que é essa? Tá começando, que viagem é essa, velho? Aí daqui a pouco o cara, olha só que essa frase é profundíssima que ele falou, isso aí me tocou muito na minha conversão. Ele começou a dar dinheiro pros pobres, né, também, né, jogar moeda de ouro. Só que começou a dar muito, né? Começou a dar muito. E aí, os amigos dele falavam, Francisco, você não precisa dar muito dinheiro, dá uma que eles já vão embora. Aí ele virou e falou assim, mas eu não quero que eles vão embora, eu quero ser um deles. Eu quero ficar com eles. Ô, massa isso Mano, aí, hein? Ô, velho, aí isso aí já é frase de santo, já. Já começou, né? Pode bater o martelo. Já começou já os fragmentos ali de santidade, né? Talvez ali, ele né? queria ter eles próximos dele, né? Dele, assim, tipo assim, ele não queria simplesmente dar a moeda, dar o esmola, ele queria, além de dar o que ele estava dando, dar tudo que ele tinha para se tornar como eles, pra né? se tornar como, isso é muito seguir o evangelho, né? Na raiz em si, né? E, assim, dando seguimento... Na capela de São Damião que você comentou, eu até vi aqui que tem uma parte que ele estava orando, né? Na capela de São Damião. E acho que tem muito importante, muito marcante na vida dele, né? Esse momento, muita gente conhece, que é quando o Senhor falou com ele, né? Assim, Francisco, repara minha casa, pois olhas que está em ruínas. Sim. Só que ele não entendeu muito bem o que o Senhor queria falar com ele, não. Acho que se fosse eu também, eu acho que eu teria uma reação dele. Não, se fosse eu. O Senhor olhava assim pra eu e olhar pra igreja. Deus mesmo, tem isso, né? Essa dúvida também. Não, a gente pode se colocar. Mas ele ouviu essa mesmo voz no lugar que coração, ele. isso. A gente pode se colocar no mesmo lugar dos discípulos. Olha só os discípulos. Jesus falava uma vez, falava outra vez. Os caras não entenderam que era pra Jesus morrer na cruz, não queria. Não queria entender. Então, assim, a gente demora às vezes pra entender as coisas de Deus, mas a gente não pode desanimar por isso. A gente tem que continuar buscando o que ele tá querendo de nós, né? Exatamente. Pode falar. Uma coisa, né? São Francisco de Assis começou a fazer. Não importa se ele teve dúvida no coração, se ele não sabia ao certo o que Deus queria. Mas ele começou a fazer. Mesmo fazendo. Aí no caso né? No caminho que foi descobrindo o que ele deveria fazer realmente. Né? Mas antes de descobrir que é isso, aí o Jesus falou, quando ele ouviu essa voz, né? E o que era em si? Ele ouviu. O que a gente sabe que é hoje? Ele ouviu essa voz no coração dele e tal, pra reparar a minha casa e tal. O que ele fez de fato, né? Que ele, igual o Marlon falou, ele não ficou, não. Ele entendeu, mesmo entendendo, vamos falar assim, errado, mas o que ele fez de fato? Ele foi e botou a mão na obra, que é justamente, ele restaurou várias igrejas, né? Pegou a mão na massa, foi um pedreiro lá, vamos falar assim, né? Pegou a restaurar as igrejas, restaurar a casa do Senhor. Começou, eu esqueci o nome das comunidades lá, das igrejas lá. São Damião, São Pedro. E São Pedro, E Porciúncula. Porciúncula. Legal. Aí ele começou a reformar, juntar tudo que ele tinha, né? Os bens, vender, sei o que tal, trocar, vender, reformar a igreja em si, o templo do Senhor físico, né? Só que aí, depois que ele foi, igual o Ian comentou, né, Ian? No caminho que ele foi entender, o que ele entendeu? O que o Senhor queria falar com ele, na verdade? O que essa voz que estava dentro dele estava querendo falar com ele, Ian? Eu vou deixar pro Marlin falar, porque eu acho que o Marlin vai trazer com mais... Não, a gente riqueza de detalhes sobre isso. Pra isso a gente tem que voltar só um pouquinho assim, né, da história. Não vamos nos prender também no tempo, não, né? A gente não tá contando a história ao todo, né? A gente tá aqui para compreender essa riqueza que foi a vida dele. E nesse dilema, né? Senhor, o que queres que eu te faça? Deus respondeu para ele, né? Francisco, reconstrói a minha casa.
como você vê, ela está em ruínas. Né? O que ele entendeu? Ele olhou para a igreja, principalmente São Damião. Gente, era terrível mesmo. Eu não vi o filme, mas cenas do filme eu vi. Tá aí, ó. O filme, mais cenas do filme eu vi. Tá perdoado, estudou bastante. Realmente, gente, tava em ruínas. O negócio, assim... Tava um caos, ó, né? mendigos morando lá dentro, né? Assim, não era mais uma igreja. Né? Não tinha nem condição de celebrar uma missa ali dentro, não. Então tava em ruína, tava abandonado, né? No pior estado. Então quando ele entra ali, ele se depara com a cruz. E com aquela cruz ele tem experiência, né? Nesse anseio do coração, Senhor, o que queres que eu te faça? Né? E falando assim, de forma particular, eu também tive essa experiência, né? Na minha conversão. Que, assim, na minha conversão a gente pode contar num outro podcast, que aí também é longo, né? Também, né? Mas eu fui num retiro, e o nome desse retiro era Cura dos Relacionamentos, né? Foi eu e a Cris. A Cris, né, me levou nesse retiro. E cura dos relacionamentos é assim, todos os relacionamentos você tem na sua vida, né? Se é com a pessoa que você está namorando, né? Você vai estar sendo curado interiormente para você se relacionar com a pessoa. Isso. Com relacionamento com outras pessoas, com a sua mãe, com o seu pai, em amizade, para você ter um bom relacionamento. Então o objetivo desse retiro era cura dos relacionamentos. Eu levei muito pro lado do relacionamento com a minha hoje minha esposa, né? Minha namorada. Isso. E, cara, eu sentei numa barraca, assim, num certo momento, eu me fiz esse questionamento, né? Depois de tudo que eu tinha aprendido. Senhor, o que eu te faço? Então eu tive essa experiência também, e é difícil, né? Porque você se depara numa vida que não está completa diante de Deus, né? Não tá boa. Né? Então São Francisco, né? Rico, né? Vivendo as luxúrias que ele vivia. Quando ele teve essa experiência ali em oração, diante da cruz, ele viu que ele não estava em condições. Então ele teve esse dilema. Não, mas e agora? O que você quer? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que mudar? E qual que é a atitude que eu preciso tomar? E tem até foto minha nesse retiro, eu tô com a cara assim, tipo assim, olhando o pessoal falando, mas Jesus, ele pode te curar. Jesus, ele fez milagres, e eu assim, hã? Tipo assim, olhando com a cara mais descrente de todas. Não acreditando muito não. No final das contas, Jesus me tocou ali naquele retiro com uma coisa que é um ponto que eu tenho, né, em pessoal, né, com São Francisco de Assis, que é a castidade, né, também fazendo esse link aí, porque eu tava namorando com intenções não muito boas, né? Intenções eu demorei para virar essa chave ainda, eu tava namorando com essa intenção de ter um relacionamento, né, sexual ali com a minha namorada. Antes do casamento. Antes do casamento, né? E naquilo dali, naquele retiro, Deus virou e falou comigo. Aí eu perguntando para Deus, o que queres que eu te faça? Deus virou, uma das coisas que ele falou foi isso, né? Vivência da castidade. Aí eu, não, que isso? na minha mente... Pede outra coisa. Outra. Qual que é a próxima? Então São Francisco, ele foi tocado, com certeza, nesse lado dele. Com certeza, né? Porque ele já vivia uma vida, porque né? a gente pode perceber depois, ao longo, né, da sua caminhada, que foi uma coisa que ele... Foi um dos 3 pontos de princípios dele, né? Essa vivência da castidade como um todo, né? Primeiro, que a castidade é o quê? Conhecer os seus limites para superá-los, para viver segundo a vontade de Deus, né? Não é só o relacionamento sexual em si, não é? É um alinhamento de todo o seu pessoal, de toda a sua estrutura, né? Ser casto, né? E é até interessante, só cortando aqui, porque é até interessante você falar sobre a castidade, que as pessoas às vezes acham que castidade é só pra padre, freira. Então é bom ouvir uma pessoa aí casada falando sobre castidade. Né? Não, até dentro do casamento. No casamento também se vive a castidade, exatamente. Né? É bem diferente do celibato, viu, gente? Existe a diferença aí. Existe a diferença. É importante saber. Vamos explicar no final. O Ian vai explicar pra nós. E, assim, o que Jesus pediu pra ele ali, reconstrói a minha igreja, ele entendeu isso de forma literal. Isso é bacana. Isso é bacana, porque, né, às vezes o que a gente consegue ver no momento é isso. É a nossa limitação, né? É a nossa limitação. Então, reconstrói a minha igreja, já falou, reconstruir. Qualquer eu tô vendo essa igreja toda acabada. toda acabada, eu vou construir aqui. E nisso,
Nisso, tem uma... Aí, se tratando de São Francisco de Assis, né, se tratando de uma história, né, tão antiga, São Francisco de Assis tem muitas histórias que são populares, se tornaram muito populares, mas que foram levadas muito como folclore, né? Uhum. Algumas são, assim, não são tão consideradas pela igreja, né? Sim. Outras são muito bem aceitas, né? Uma dessas histórias eu escutei dos arautos, né? E foi determinante, assim, isso para o início mesmo de vida missionária agora de São Francisco de Assis. Foi que ele, para construir essa igreja, como o pai dele era rico, o pai dele viajou, né, para fazer os trâmites lá, né, de trazer mais panos. Ele não foi lá e não pegou os panos do pai dele, tudo vendeu mais barato, rapaz. Mais barato ainda? Vendeu, rapaz, você mais barato. Pano de 20 ele vendeu por 5, né? Pegou aquele dinheiro todo e foi lá oferecer pro bispo da igreja. Né? Mas o bispo era o Dom Guido. Foi lá oferecer pro Dom Guido. Aí, rapaz, chegou lá o Dom Guido, pensando, mas esse dinheiro todo para reconstruir a igreja? Aí Dom Guido ficou meio assim, receoso de recebendo aquilo, sabendo que o pai dele estava viajando. Como é que ele conseguiu esse dinheiro todo? Não, espera seu pai voltar que a gente vai ver. Não, porque foi Deus que me mandou reconstruir a igreja. Então eu tô aqui, vou dar para reconstruir. Não, mas espera um pouquinho. O pai dele chegou, viu aquela situação. Cadê? Vendeu os panos. Cadê meus panos? E aí ele foi, Francisco falou, não, porque Deus me pediu, né? Então vou reconstruir a igreja com esse dinheiro. E aí ele foi, não, você tá ficando louco? Devolve meu dinheiro. E São Francisco, não, é para reconstruir a igreja. Beleza, o pai dele, rapaz, com isso, pegou ele, trancou ele no porão de casa. Em casa, né? Começou a dar pão com água a ele só. Uhum. E aí, né, naquela situação, criou um grande conflito ali com o pai, né? Com o pai, Querendo fazer a vontade de Deus, às vezes a gente cria conflito também, né? Isso é normal. Mas, é normal. Infelizmente. Talvez a gente... É porque, olha só, São Francisco entendeu que era para reconstruir a igreja. Mas estava querendo usar de um meio que não era tão viável. Era um fim nobre, mas um meio... não foi da forma correta, né? Não tava... Os meios são importantes. Os meios são importantes, né? Então, ele foi trancado no porão de casa, o pai dele colocou ele lá, e só que o pai dele viajava muito, né? Pra poder, o pai dele viajou de novo e quem tava ali do lado era a mãe dele. A mãe tem um coração. Mãe sempre a mãe, né? A mãe tem um coração muito bom. O pai é a justiça e a mãe é a misericórdia. E ele foi, a mãe dele foi, ele libertou ele, aí o pai dele foi e voltou, criou que conflitou, que esse menino tá solto, prende esse menino de novo. E aí o pai já levou pro lado mais sério, né? Que ele não queria devolver o dinheiro, levou para julgamento, levou diante do juiz. Isso. E aí, na época também tem alguns relatos que os juízes aconteciam em praça pública, né? Todo mundo tinha que ficar sabendo, tinha que ter testemunha, que tem tudo. Fui lá no meio da praça para julgar São Francisco. E ele falou que a causa era nobre, a causa era divina, Deus que tinha pedido. Naquela época também eles observavam as coisas de Deus. Uhum. Mas naquela época também os católicos eram tudo de carteirinha. Fazia o mínimo do mínimo e achava que estava bom. Então essa era a dificuldade da igreja naquele momento, só para deixar, assim, abrir um leque aí pra gente entender a fase da igreja que tava, né? Aonde as pessoas faziam o mínimo, então não ajudava o pobre. Olha só pra você ver, o leproso ainda continuava sofrendo. Então a gente hoje tava... tá muito diferente, né? A gente tá nesse cenário, graças assim. a Deus, graças a Deus não tem isso mais na igreja. Tem não. Nesse cenário. Não sei na cidade de vocês, mas em Ipatinga aqui não. Não tem não. Enfim, o pai dele levou ele a julgamento do juiz, ele falou que era causa nobre, causa de Deus. O juiz falou assim, não, eu não posso julgar esse cara assim, dessa forma, né? Então vamos chamar a autoridade divina. Exatamente. Dom Guido. Aí Dom Guido veio para resolver a coisa. E aí, usou de forma coerente, né? Dom Guido foi muito coerente. Falou assim, olha, se Deus pediu para você reconstruir a igreja, e você está querendo... Ele vai também se utilizar de um meio que seja não imoral, né? Porque, olha só, o seu pai não quer liberar esse dinheiro, então não pode se pegar você dele, não pode né? simplesmente pegar e vender as coisas. Não pode. Então ali ele entendeu, São Francisco entendeu. Ali foi talvez mais uma virada de chave dele. E a gente é assim também, né? A gente vai amadurecendo com as nossas quedas, né? Não vira tudo de uma vez, né? A conversão é diária. Até o fim da vida a gente vai estar convertendo. Então, São Francisco de Assis também teve esse início. Nele perceber isso, né? Ele entendeu, não. Pois é realmente. Olha só, realmente, não posso pegar o dinheiro do meu pai e fazer o que eu simplesmente quero. Não é meu. Eu tenho que ter o meu próprio. Mas aí também,
não foi um conflito aí, né? Mas ele tinha muito dinheiro, mas não era dele. Porque ele tinha que ter as próprias conquistas, mas ele também já tinha uma coisa no coração, que era esse princípio da pobreza. É. E aí ele foi e largou, falou, beleza, toma aqui tudo, Tamo que é seu, né? toma o que é seu, pai, e toma até a roupa que eu tenho no meu corpo, tirou a roupa, Peladão. ficou pelado No na meio praça. da praça, acho que tava em frente à igreja, se não me engano. Galera, todo mundo vendo, falou, agora. Agora ficou doido. E ele era. Não, E a gente também não falou o que era, não. São Francisco, nessa época, era jovem, ele tinha uns 25, 26, 27, Sim, 28, por por aí. aí. Não era muito velho, não. E aí ele vai, tira a roupa, e aí ele, né, nessa virada de chave da mente, ele vai e entrega tudo pro pai e fala que agora ele tem o pai do céu, né, que é o pai nosso que ia cuidar dele. Pronto, agora ó, devolvo as coisas do meu pai aqui da terra, Uhum. e agora o que eu tenho é só do meu pai celeste, o pai do céu, o pai nosso que estás no céu. Tirou a roupa, e aí logo o pessoal lá veio, Que isso, já que deu uma isso, roupa, que isso? já deu uma outra roupa lá pra ele, né, pra cobrir ele. E é uma roupa meio maltrapilha, e foi a roupa que ele começou, né, mesmo a usar ali depois, né, dessa saída, né, da casa do pai, e foi começar a viver pela pobreza, né, começar a viver de fato essa providência, né. Aí depois também tem a história dele com a natureza, né? Que tudo ele chamava. Só mudando um pouquinho, né? Você quer partilhar sobre isso, Ian? Desculpa. Não, pode falar. Pode, porque São Francisco ele sempre tratava a natureza como irmão, né? Irmão Sol, irmão Lua, Sim. irmão não sei o quê. Tudo dele pra ele era irmão. Então era um cara. Tanto que ele ele é padroeiro dos animais, né? Padroeiro dos animais. E do meio ambiente. Ele é o patrono da ecologia. Isso eu não sabia. Eu sabia que ele é padroeiro dos animais, mas patrono da ecologia, eu falei, bacana. Então ele era muito esse cara da natureza, sabe? Ele olhava muito por isso. E o mais engraçado que eu li, que eu achei também, é que ele tratava o seu corpo como um irmão jumento. Porque, tipo assim, porque ele sabia que as coisas, o corpo era só carne, então ele não queria satisfazer os desejos da carne, entendeu? Então ele tratava o corpo dele como um irmão jumento justamente porque ele sabia que ali ele tinha que tratar o corpo dele, não menosprezar a criatura de Deus, né? O templo, né? Mas não dar, como ele sempre viveu com as coisas do mundo, não dar prioridade para os desejos da carne. Então, é isso, sobre essa questão da natureza, o que vocês têm a acrescentar sobre isso? Vocês têm alguma coisa? E aí acho que no filme mostra bastante sobre isso, essa parte dele, né, se despindo em praça pública e saindo no meio dos portões assim, da cidade, assim, dos portões e vivendo mesmo na natureza. E ele começa um estilo de vida, né? Um estilo diferente da época de vida de ser católico, né? Sim. E é interessante pensar que quando Deus falou que ele reconstrói a igreja, era algo muito mais profundo do que apenas aquela igreja física, né? Sim. E naquele tempo lá, assim, a igreja era um pouco elitista, um pouco os que estavam à frente da igreja, né, gostavam, né, de se esbanjar no dinheiro, assim, no poder, no status, né, não só o dinheiro material, e tudo da igreja era muito voltado para isso, né, às vezes faltava um pouco desse olhar para os pobres, né, para o estilo de pobreza, porque isso não existia São Francisco que iniciou mesmo esse caminho dentro da igreja, né? Um dos carismas da igreja católica, né? E aí eu acho que a gente já pode viver, né, na natureza e tal, e teve todos esses momentos aí de ver todas as criaturas de Deus como irmãos mesmo, e inclusive tem uma galerinha que gosta de usar bastante, distorcer essa visão aí de São Francisco, né? Mas São Francisco sempre foi muito obediente à igreja, né? E acho que é importante a gente dizer isso, né? A obediência, né? Sim. E aí, quando ele começou esse estilo de vida, outras pessoas da cidade, que ele vivia próximo lá, também se aderiram, queriam viver como ele vivia. Exato. O evangelho, Se né? familiarizaram. Se familiarizaram, se identificaram, né? Aí já começa a questão, o carisma, né? Com o carisma que ele vivia, né? E aí... Vou deixar o Marlon contar o que ele fez, né? Vendo que estava crescendo, que tinha uma galera já que queria ser seguidor lá do estilo de vida dele. Aí qual que foi a iniciativa dele? Então, assim, ele começou a construir as igrejas, né? Logo depois dessa partida do pai, ele começou a construir igreja. Então ele era visto como na rua maltrapilho, né? Pedindo materiais para a pessoa para construir a igreja. Esse foi o projeto dele. Ele não tinha entendido ainda essa construção, né? Além, né, de talvez dessa igreja doméstica, né, que é o lar
talvez que a igreja, que é o homem, que é o templo, né, que é o homem, ele não havia entendido. Isso ainda, né, no seu pessoal ainda era essa construção da igreja. Então ele deu continuidade. Ele construiu, ele ajudou a construir, ajudou a reconstruir a igreja, né, a reerguer a igreja. Só que ele agora a vida difícil, né? A gente pode falar dos santos e a gente às vezes corre risco de romantizar a coisa, né? Deixar um negócio muito bonito, mas o negócio foi feio. É difícil, né? Difícil no sentido assim. Ele agora não estava vivendo mais às custas do pai. Tava com vontade de comer na rua, né? Então precisava de outras pessoas para poder comer. Pegava o que tinha, né, na natureza. E com isso ele começou a ter essa intimidade com a natureza. E com isso ele começou a dar valor para cada detalhe. Ele conseguia ver a obra de Deus na sua profundidade. Pô, é só vivendo na mata que você vai conhecer o frio, que você vai conhecer a folha, que você vai conhecer a árvore, que você vai começar a dar valor, que você vai começar a ver o Espírito de Deus na criação. Então ele vai criar ao longo assim, da sua trajetória grandes obras, né, que ele considera tudo como irmão. Né? O sol como irmão, a terra como irmã, porque é tudo criação de Deus. Se nós somos essa criação, fomos feitos para usufruir também, essa irmandade ela existe, né? Deus criou tudo para ser também preservado e cuidado, então é isso que ele estava fazendo, né? Ele vivia dessa providência, pegando as coisas, pegando algumas coisas que as pessoas doavam dele, só que não era fácil, porque para lembrar, ele tinha saído de casa e o pai dele não tinha gostado tanto dessa situação. Então algumas pessoas falavam assim até com ele: ah não, você é um cara que fez desgosto pro seu pai, o que você merece? Né? Toma aqui um pão duro, toma aqui uma água, só uma água aí, ó. Então tipo assim, mas outras pessoas ele ia conquistando, por quê? Ele estava fazendo uma coisa pela igreja, uma coisa que ninguém fazia, uma coisa que era, né, reconstruir a igreja. Então muitas pessoas viam ele. Né, eu até imagino, né, Santa Clara, assim, que foi uma pessoa, né, que também a gente vai citar ela depois, que ela olhava, assim, outras pessoas também olhavam ele e viam o exemplo, o testemunho dele na dificuldade, não estava fácil para ele, tá? Na dificuldade, passando fome, passando chuva, passando sol, no meio da mata e chamando tudo de irmão, e com alegria. E com alegria. Que é isso, a gente vai ver que alegria é o ponto central, assim, de São Francisco, porque, olha só. Ele era músico ou poeta? Eu acho que eu não tenho assim que ele era poeta, não sei. Porque ele se tornou, né? Com essa. Com toda a inspiração, ele se tornou um poeta. Exatamente. Mas assim, vivendo, testemunhando, ele foi, né? Tendo essas pessoas que foram adeptas, né? Chegando ao que o Ian disse, né? Ele também começou da vivência da pobreza, começou a falar da pobreza como se ela fosse uma dama, uma senhora, era parceira dele. Aí a gente eu imagino até o desenho do Pica-Pau, quando o Pica-Pau tá com fome. Ah, é verdade. a barriga doendo, dele, né? E aí o Pica-Pau começa a dialogar com a fome. Aí tipo assim, no caso do Pica-Pau o bicho é diferente, né? Mas São Francisco começa a dialogar com a fome e começa a ver tem intimidade com ela. E com a pobreza, né? E começa a ver a virtude da pobreza, porque o que ressignificava tudo para São Francisco? Jesus. Porque Jesus também tinha passado por essas coisas. Jesus também, a gente vê várias passagens que Jesus estava comendo, né? Jesus comia também. Jesus era comia, humano, né? Ser humano, comia. Só que tinha momentos de afastamento de Jesus. Onde ele ia para o monte, onde ele fazia questão de não comer. Jejum. Quando Jesus se defronta com a samaritana, os discípulos tinham saído para comprar comida. E ele ficou. Só que aí ele começa a dialogar, a samaritana vai lá e começa a falar com um monte de gente lá da Samaria. O pessoal começa a juntar em Jesus, Jesus começa a falar. Os discípulos chegam, não entende nada, quer oferecer comida para Jesus, que já está na hora de comer, tipo meio-dia ali, um pouco depois. E Jesus não quer comer, Jesus fala assim: a minha fome é fazer a vontade de Deus. Olha só, olha só que riqueza. É isso que São Francisco traz em si. Descobriu, né? A minha fome, o que mata a minha fome é fazer a vontade de Deus. Então São Francisco tem essa intimidade com a pobreza, a dama pobreza, e nessa primeira pregação dele, ele não atrai ninguém não. Porque o católico de antigamente, e talvez de hoje, e todos os outros cristãos, todas as pessoas, a gente
vê alguns atos desses, a gente acha bonito, mas a gente não quer passar por isso. É. Quem quer passar pela fome? Nossa. Quem quer passar pela pobreza? Ninguém quer. Então naquela época ele falava isso, não era papo atraente não. É. Mano, não é nada atraente, você tem que entender a mística de ser pobre assim na radicalidade, pra você ver Jesus ali. Jesus tá ali, Jesus tá aqui. E aí as pessoas Não passa fome. não tá aí, Jesus não tá aí não. Então aí talvez outro crescimento espiritual, né, de São Francisco, para que a gente se inspire, né, de fato encontrar nessa pobreza, de fato encontrar nessa talvez escassez, no jejum, né, essa grande riqueza de encontrar Deus ali, ajudar o próximo, encontrar Deus ali, é ali que Jesus Cristo se manifesta, né? E ele vai e nessa primeira pregação dele, não é muitas pessoas impactadas não. Mas alguns... Mas ele continua, né? Na primeira vez, não. E ele não para na primeira também, continua ajudando a igreja, continua contribuindo, continua pedindo para as pessoas, continua pedindo nas portas para alimento. Algumas pessoas vão dando, outras pessoas não. Igual eu falei, não é bonito assim, tão bonito de ver quando a gente vai olhando na prática, né? Mas é assim, em si, né? Deus vai se manifestando na vida dele ao ponto de que olha só, isso aí que eu acho que é, tipo assim, o mais tocante, quando ele consegue atingir o coração de uma pessoa. Ele vai pregar sobre a dama pobreza, numa das suas diversas pregações, e aí ele converte um nobre muito rico. Não, cara, ele pregou sobre pobreza. Pregar sobre pobreza pro pobre, vamos falar assim. Tá beleza, eu já vi isso, né? O pobre não quer, porque ele quer ser rico. Ah, verdade, né? verdade. Você entendeu? Ele quer mudar de vida, né? Ele quer mudar, ele já viveu tanto aqui. Fala, amigo, né? Eu tô vivendo isso e tá difícil. Né? Mas não viveu com Jesus, né? Mas aí, quando ele se depara, ele fala essas palavras da dama pobreza, da senhora pobreza, e aí isso ressoa no coração de um rico, e esse rico corresponde. O que esse rico faz? Ele vai lá e pergunta para São Francisco, né? Não, o que eu tenho que fazer então para poder seguir, para poder achar isso? Porque eu me senti muito tocado. Ele falou com esse nobre as mesmas palavras que Jesus falou com o jovem rico. Só que diferente do jovem rico, esse cara abraçou a dama pobreza e vendeu todos os bens dele e veio com um monte de dinheiro para São Francisco de Assis administrar agora, vamos devolver para os pobres. E aí, uma das cenas muito doida, que eu fiquei imaginando, assim, né? Eles com um monte de dinheiro, assim, com um monte de moeda, algumas até de ouro, e começam a distribuir entre os pobres. E agora, olha só, o evangelho sendo realizado aqui. Por quê? Os pobres sempre não vão estar para a gente ajudar? Então, o que ele fez? Ele não vai distribuir entre os ricos. Pegou aquele dinheiro e começou a distribuir para os pobres. E os pobres agora tendo sua vez, né? Então, tipo assim, um pobre ajudando o outro pobre. Como é que isso é possível? É só com Deus mesmo. É só Deus mesmo. Faz o milagre, porque é só com Deus, né? Aí vai e começa a distribuir para os pobres. Aí antes era um louco, né? Assis. Agora é 2. Somos mais um, parecia outro. Aí começa os dois. Agora o pessoal tem que pensar, agora lascou mesmo. Já tinha um, agora arrumou mais outro. E daí pra frente, né? Agora são 2. Querendo ou não, já aumenta o comentário das pessoas da cidade. As pessoas já começam a comover. Poxa, antes era o Francisco de Assis, que era um louco ali, o rico que se torna pobre, agora é 2. E daqui a pouco começaram a aparecer mais pessoas. 3, 4, 5. E as pessoas foram, né, se agrupando. Se agrupando assim, entre aspas, né? Não foi tão grande assim, mas no início assim, para 7 pessoas começarem a viver essa radicalidade de pobreza, já era um grande evento assim para Deus, né? E São Francisco ele foi sentindo no coração também a necessidade de evangelizar e de mandar de 2 a 2 para as regiões, né? Aí teve, depois logo dessa cena assim, ele vai lá e pede em oração assim. Antes disso eles foram e arranjaram uma casa, né? Porque algumas pessoas assim, eles foram arranjar uma casa e lá em Assis não só a igreja era abandonada não. Algumas casas também estavam abandonadas, não tinha dono não, então estava tudo ao léu. Então ele foi viu uma casa assim
e eles começaram a morar lá dentro, né? Que era um lugar, pelo menos, para eles de noite não ficar tanto no alento, né? Então eles foram e estavam nessa casa. Só que aí São Francisco de Assis falou assim, vamos fazer uma missão, vai de 2 em 2. E aí ele foi mais para o sul de Assis, saiu para poder fazer a pregação. Chegado o momento, ele parou numa gruta e aí ele teve uma visualização, ele começou a rezar e o conflito dele era o seguinte, ele falava assim, como eu que já vivi tantas coisas promíscuas, né, com dinheiro, eu posso evangelizar? Não tem. O conflito dele, conflito de santo, né, que a gente talvez... Vários outros santos também... Vai ter, que a gente talvez vai ter, que a gente precisa ter, na verdade, né. Ele... Não é que eu vou pregar, eu já vivi tanta coisa ruim, tanto assim. E aí, Deus deu uma visualização para ele dos franciscanos até o final do mundo, sabe? Dos franciscanos até o final do mundo. Ele tendo essa visualização, ele ouvindo a voz de Deus, ele quis juntar o pessoal de novo, só que tava todo mundo em missão, né? E aí teve um milagre fera aí, mano, que ele voltando assim para Assis, né? Mas todo mundo tava em missão, né? E aí começou a chover, aí começou a trovoar. E ele considerava tudo como irmão, né? Ó, velho, a gente vendo por agora é um grande humor, né? Mas na hora é difícil. Começou a chover, começou a trovar, uns trovão. E aí ele pedindo silêncio, né, pro irmão trovão. Irmão trovão. Abaixa aí um pouquinho, peraí. Abaixa aí, porque eu quero falar. Só que olha só, ele queria falar com os irmãos dele, mas tava todo mundo... Ele não conseguia nem ver ninguém. Nem ver, tava todo mundo espalhado. Ele pedia silêncio pro irmão trovão e o trovão continuava caindo, né? Aí ele juntou as mãos e falou assim, irmãos, voltem para Assis, eu preciso falar com vocês, irmãos, voltem. Eles voltaram? E eles voltaram. Que isso, você acredita? Não tem jeito não. Não, aí ele foi, né, a história assim, ele continuou seguindo, né, e falando, irmãos, preciso falar com vocês, depois de ter essa visualização na gruta. E foi andando em rumo à cidade. Né? Nesse meio tempo, veio um soldado, né, um soldado da época, em cima de um cavalo e começou a caçoar dele, né, de outro irmão que estava junto com ele, ele foi de 2. E começou a caçoar dele, ó, pobretão, querendo fazer diferença, querendo pregar, querendo falar. E ele só olhou para esse soldado, mano, e falou assim, desça e me siga. Pô, na hora o cara desceu e começou a seguir ele. Fechou. Tipo assim, não, imagina, que você isso? tá doido, velho. Que isso? A autoridade Vem e segue. É de Deus, cara. Não tem como ser servo de Deus, não tem como ser... O cara tá vivendo com o Senhor, tá vivendo a pobreza, tá aproximado de Deus, tá na sua oração, tá na missão, tá ali, sabe, na humildade, ajudando os outros, e tá muito próximo de Deus. Então ele tem total autoridade de falar. E, tipo assim, é igual o Senhor fala, a gente também tem autoridade pra gente fazer milagres, a gente converter pessoas, só que a gente não busca por isso. Não paga o preço. Não, exatamente. Rapaz, você falou paga o preço. Pagar o preço. Deus fala, na fraqueza que eu sou forte, né? E aí ele vivia na fraqueza de si mesmo, na fraqueza, né? Quantos jejum, quanta entrega mesmo, intimidade profunda com Deus. E às vezes acho que o que falta hoje em nós, falar dos católicos, talvez seja isso, né? Essa união íntima com Deus, de pagar o preço mesmo, de jejum, de oração, de sacrifício mesmo, para poder a gente ter essa ousadia, essa unção de São Francisco, né? Porque ele se gastou mesmo para Deus, né? Ele se entregou tudo para Deus, né? E até um pouco, trazendo um pouco aqui para a passagem nas bodas de Caná, né? Sobre quando Nossa Senhora chega para Jesus e fala que, né, estão sem vinho, né? Jesus não tinha chegado a hora dele, mas não tinha como ele pensar e fazer diferente, não, porque Maria já tinha entregue tudo para ele, né, para Deus, e a serva perfeita, né? Então, assim, não tinha como ele ir contra aquele momento, né? Então, foi lá e fez o milagre, né? Então, eu acho que é importante a gente pensar isso. E eu acho até trazendo um pouco aqui para nós católicos, que eu tenho bastante amigos protestantes, e eu vejo que em muitos protestantes Deus, assim, tem uma intimidade tão íntima com Deus, que embora não tenham a verdade toda católica, né, não vivam os sacramentos, né, as coisas que a gente sabe que só existe na Igreja Católica, mas
eles vivem uma vida de pagar o preço mesmo, de jejum, de oração, de acordar de madrugada, de fazer propósito. E Deus realmente fala, porque Deus fala assim, não tem como eu não falar com essa pessoa, não tem como eu dar uma direção, a pessoa tá se entregando mesmo. Eu acho que falta muito isso dos católicos mesmo, de ter essa visão de entrega mesmo e de oferta mesmo para ouvir a voz de Deus, né? Esse é um ponto importante mesmo, da gente ser mais fiel. Sim. E se entregar, igual o Ian falou, pagar o preço e... Porque, querendo ou não, a gente está sendo muito católico frouxo, não tem jeito não. Vamos ser real. Nós estamos sendo, tem muitas pessoas, assim como nós aqui estamos falando também, a gente precisa melhorar. A gente precisa ser mais fiel ao que o Senhor pede, se entregar mais, porque, poxa, várias outras pessoas estão fazendo... Tipo assim, tá dando tapa na nossa cara e nós aqui, não, nessa moleza toda, vamos falar assim, sabe? Tipo assim, levando a vida com a barriga, igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar lá, tá levando com a barriga. Então, poxa, vamos ser católicos de verdade, vamos ser católicos que realmente faz o que Deus quer, fazer o esforço, porque é uma coisa que eu aprendi muito, é que se a gente é católico e não tá sofrendo... Você tá no caminho errado. Tem alguma coisa errada. Não, tá tudo errado, né? Tá tudo errado. Tem uma coisa errado. Tá tudo errado. Você tá no caminho mais estreito que tiver. Tipo, uma rodovia de 6 mãos você tá andando. Então, se você é católico, sua vida tá tranquila, tá de boa demais, você tá de boa, sem missão, sem nada pesando, irmão, é a hora de você parar e voltar pra trás. Porque se você continuar nesse caminho, vai dar ruim. Então, a gente tem que sofrer mesmo, a gente tem que sofrer, nós nascemos para sofrer. Se a pessoa que nós acreditamos, se nosso rei, nosso salvador, nosso Deus sofreu, carregou a cruz, por que nós vamos viver nessa moleza? Sim, nessa mordomia. Inclusive, até uma pregação que eu ouvi do grande, saudosíssimo Padre Léo, acho que alguém chegou para ele e perguntou, né, Padre Léo, um outro sacerdote, né, por que acontece tantos milagres, né, na missa, às vezes nas missas que você celebra, enfim. Aí o Padre Léo virou para ele assim, o estranho é não acontecesse tantos milagres nas missas, todas as missas, né? Porque o estranho hoje em dia é você não vê os milagres acontecendo, né? Porque Deus, o próprio Cristo tá ali, né? Não tem nada maior do que Jesus na Eucaristia. A fonte dos milagres. Então, assim, às vezes... Se não está acontecendo milagre, é porque provavelmente a gente está participando de forma errada, né? Exatamente. Ou do estado de vida errado. O estado de vida errado. Então, porque a comunhão, gente, é o próprio corpo de Cristo. Então, se a comunhão não está produzindo o efeito certo, é porque a gente está comungando errado. Né? Se o milagre não acontece ali, vai acontecer aonde? Então, tipo assim, é muito estranho. Às vezes a pessoa, normalmente a adoração do Santíssimo, né? De passagem com o Santíssimo, tem todo esse momento, e aí eu já vi muitos pregadores falando, né? Aí tem a missa, tem a adoração do Santíssimo, e no final, depois de tudo isso, a pessoa tem coragem de pedir o pregador para fazer uma oração para ele, ou pedir o padre para fazer uma oração para ele. Gente, se Jesus está ali, entendeu? Quem sou eu, né? Tanto que o padre se cala na hora da bênção do Santíssimo, porque a própria bênção está ali, né? Então, acho que a gente tem que ter essa visão aí de que pensar e refletir, né? O que está errado em nós, que não está acontecendo, né? Todos esses milagres, né? Que a gente vê na vida de São Francisco de Assis e dos outros santos, né? Exatamente, muito bom essa observação. Eu acho que a gente pode agora comentar sobre a questão da... Como é que funciona mesmo as ordens franciscanas? Mas vamos só... Pode. Para concluir aqui a vida dele, que eu acho que a gente passar dar um andamento aqui, né? Aí São Francisco começou, isso eu vou falar baseado mais no filme, tá, gente? Eu li um pouco da história dele e eu vi que vou falar só o que eu tenho certeza que é verdade, que aconteceu. Mas eu vou dar uns spoilers do filme também. Que a gente não sabe ao fato se no filme está 100% condizente com a verdade, né? Mas aí São Francisco começou a ter esses seguidores e aí ele falou assim, não, já tá tendo alguma coisa diferente aqui. Então ele foi no Papa, foi atrás do Papa. Né? E na época era Papa Inocêncio III. Isso. E aí ele chegou pro Papa e no filme, né? Não vou falar como que é a verdade, assim. Não vou falar dos detalhes. No filme ele entregou pro Papa o modo de vida dele. Só que o modo de vida que ele entregou pro Papa era o próprio Evangelho. E aí o Papa foi, na época, o Papa, né, tinha os bispos lá, os cardeais lá na Basílica lá, e aí todo mundo, né, falando assim, foi o Francisco e uma turma de amigos, né, assim, dos franciscanos. A galera dele. A galera dele, né? E aí o Papa falou assim,
Tipo assim, não, você tá doido. Tipo, esse Papa não, os próprios... Os cardeais. Né? Os cardeais, né? Você tá Junta. doido, isso aí é coisa de herege. Na época tinha algumas heresias lá, Sim, então é. esse papo de Greenpeace, na época, né? Era bem visto como heresia, né? Que muitos, não visto como heresia, mas muitos hereges tinham essa prática. Tentavam usar da pobreza, não acontece hoje, né? Claro. Mas tentavam usar da pobreza para poder combater as coisas da igreja, né? Sendo que é tudo intimamente ligado. E aí o Papa não autoriza no primeiro momento, fala assim, não autorizamos você viver dessa forma, esse modo de vida, né? E aí os irmãos dele falam assim, e aí, Francisco, o que a gente vai fazer? E eu acho que é aqui que tá a chave da gente entender porque que São Francisco é São Francisco, né? E ele fala assim, então a gente vai parar com tudo, aí acabou. Se o Papa não autorizou, quem somos nós contra a igreja, né? E aí que tá a diferença, talvez, de um outro aí que revoltou contra a igreja, né? revolucionário e fundou a própria igreja, é que São Francisco, ele foi obediente, né? E eu acho que é uma frase, acho que de Santa Faustina, que fala que o demônio, ele se disfarça de tudo, ele se disfarça de caridade, ele se disfarça de piedoso, de tudo. Uma coisa que o demônio não sabe ser obediente. Ele não sabe ser obediente, loucura, né? Ele foi o primeiro a desobedecer, né? Então aí teve esse momento, né? Aí ele saiu da igreja. E aí a história relata que o Papa, ele teve um sonho na noite, né? E aí ele foi dormir e tal, e ficou com isso na cabeça. Deus falou com ele em sonho, e via as colunas da igreja, a igreja desmoronando, em ruínas, e quem segurava nas costas as colunas da igreja era São Francisco de Assis. Loucura. E aí, né, nesse dia, o filme mostra isso, né? Eu não sei se aconteceu realmente de fato isso. O Papa chega da janela assim e vê São Francisco dormir no meio dos porcos lá, né? Porque ele saiu, não foi embora, não voltou ainda, né? Não tinha ido embora, né? Da cidade. Então ele dormiu lá no meio dos porcos, lá na pobreza, junto com os irmãos dele. E aí no dia seguinte ele manda os cardeais chamarem São Francisco, né? E aí o Papa chega perto de São Francisco e conta o sonho que ele teve e fala, vai reconstruir a minha igreja, né? E acho que cai muito de acordo com o que Deus falou com ele, né? Quando Deus falou, reconstrói a minha igreja, não era só do ponto de vista físico, né? Mas do ponto de vista estrutural, espiritual mesmo, né? E aí o Papa autoriza esse modo de vida franciscano, né? E aí ele começa, né, no passado do filme, vai mostrando isso, como que vai se estabelecendo a questão das ordens, né, da regra de vida, né, porque toda ordem tem que ter uma regra de vida, né, e embora no primeiro momento ele não queria muito isso, né, tipo, queria viver livre, assim, mas viu que como estava crescendo muito, não dava para viver sem uma regra, né, e hoje em dia os franciscanos é uma das ordens aí maiores da igreja, mais bonitas, né, que tem da igreja. E é interessante pensar, né, e falar que ninguém consegue, a salvação é individual, mas a gente não consegue ser santo sozinho, né? E São Francisco, ele foi de pai espiritual, né, de Santa Clara de Assis, ele conheceu Santa Clara de Assis, que hoje é Santa, né, Clara de Assis, e teve outros santos também que passaram pela vida dele. Eu quero já ressaltar aqui Santo Antônio de Pádua, né, que eu sou devoto, que se interessou pela vida, era de outra ordem, né, e diferente de Assis, Santo Antônio, ele era sacerdote, e aí ele se interessou pelo estilo de vida franciscano, né, conheceu São Francisco de Assis. E é isso, assim, aí hoje a gente tem essa ordem, né, de São Francisco aí, de franciscanos, e várias ordens que não são originadas de São Francisco, mas que se inspiram, né, mesmo no estilo de vida franciscano, né, que é a viver na pobreza, a castidade, enfim, e a entrega mesmo, né, dos bens, de tudo. E é isso, assim, pode continuar aí, o Marco. E esse foi na verdade, o grande reconstrói a minha igreja. Esse foi o grande chamado, né, a partir do momento que ele teve esse encontro com o Papa, a princípio não recebendo, né, a total aprovação, né, porque também, né, Ian, o Papa estava para decidir, mas ele não decidia sozinho, né, e a cúpula, né, dos cardeais, eles também tentavam olhar o todo, né, e viam naquela radicalidade da pobreza, né, não via coisa boa, porque tinha os hereges de fato que estavam também já para manchar a questão, né? E também essa ideia de pobreza, ela pelos católicos da época,
não era para ser vivido, não. Entendeu? Eu acho que as pessoas queriam correr disso, na verdade. Né? Queriam correr dessa pobreza. Correr de passar dificuldade. Quem quer passar dificuldade? Quem quer? Não, ali o caminho da dificuldade e o caminho da facilidade. Eu vou correr facilidade. Facilidade. Eu vou correr pro caminho largo. Olha só, isso aqui é evangelho puro. Há muitos que passam pelo caminho largo, o caminho da perdição. Poucos são os que passam pela porta estreita, a porta de dificuldade. Então, tipo assim, quando ele assume isso, a cúpula não aceita muito bem. Não, a pobreza não é para ser vivida da forma que está aí, não. Está confundindo as coisas, não é desse jeito. No entanto, ele recebe essa primeira negação. Depois, quando ele volta, ele também tem um sonho. Ele tem um sonho que é de um pinheiro. O pinheiro se abaixava, um pinheiro grandão, imagina. E ele assim, pequenininho, o pinheiro vinha, se dobrava todo, encostava nele. Quando encostava, ele acordava. Ele teve essa visualização em sonho, enquanto o Papa também teve essa visualização de um homem muito mal vestido, e a igreja estava em ruína, e quem estava lá, como sendo pilar, segurando a igreja toda. Igual o Homem-Aranha segurando. Igual segurando o trem lá, né? Segurando as estruturas da igreja ali, segurando as estruturas todas. E aí, essa visualização do Papa foi uma visualização material, né? Lógico, a gente imaginando as estruturas ali. Só que o que Deus queria dizer para o Papa ali, e o que o São Francisco veio a fazer depois, né, com a sua ordem, a ordem dos frades menores, foi o quê? Reestruturar a igreja no seu todo, né? Como eu falei, olha como estava a igreja naquela época. Pessoal católico de carteirinha, não queria viver o mínimo, não queria passar por sofrimento nenhum, já tinha largado a evangelização. Os mosteiros, as pessoas viviam a espiritualidade de mosteiro, então acreditava que a maioria das pessoas não ia alcançar a santidade, né? E São Francisco veio para provar o contrário, né? A santidade também é para todos, é para todo mundo viver no seu dia a dia. É o santo todo dia, né? Todo santo dia. Todo santo dia. Viver um pouquinho daquilo para, no final da vida, estar, né, com a vivência completa. Ele veio para reestruturar, né, a dignidade do homem. Então isso é igreja, isso é reestruturar a igreja. Reestruturar a dignidade do homem, reestruturar a dignidade das famílias. Né? E por fim, também ajudou a construir as igrejas, né? Que essas 3 igrejas foram reformadas aí ao longo do tempo por São Francisco de Assis. Então ele indo nesse segundo encontro com o Papa e tendo essa aprovação dos seus princípios, né? Dessa vivência da pobreza, ele já saiu dali com uma moral, né? Já tava... com mais moral agora, né? Porque o considerado louco, com agora mais 8 loucos atrás dele, com os melhores amigos, agora ele recebe já um conceito. Quando ele volta, né, com essa aprovação do Papa para a cidade, a notícia chega antes que ele, né? Normal, né? A notícia chega antes, as pessoas já em comoção. E ele é convidado para também fazer até uma pregação na praça, né? Eu não sei se há um convite certo, assim, formal para isso. Ele vai até a praça e vai fazer essa primeira pregação. Nessa primeira pregação que ele faz, né, alguns jovens se convertem, né? Que agora ele está com o apoio da igreja agora, né? Agora é sério esse negócio. Agora ficou sério, né? Então algumas pessoas, ele vai arranjando vários adeptos, né? Que, poxa, é isso, ele disse que a igreja precisa, olha só que bacana, né? Algumas pessoas reconheceram, apesar da sua fraqueza, apesar de não querer, muitas pessoas viam talvez onde a igreja podia melhorar, mas se opinava que iria sair fora, ou opinava errado, ele foi com a sua obediência e tornou tudo aquilo possível, né? Tudo aquilo possível através da obediência. E aí a gente já citou, acho que aqui os 3 pilares, né, que São Francisco de Assis veio trazer para a igreja e para toda a nossa sociedade, né? A primeira que eu falei lá atrás, né, a castidade, onde me tocou demais, né? Que ela é a inclinação, né, do homem assim para o que é certo, né? A obediência a Deus e a pobreza, né? Essa pobreza, né? E aí São Francisco ele realmente bate a ideia dessa pobreza material, que é o quê? Que não é querer ter muito. O segredo não está aí. O segredo não está aí. Tanto que no início, na sua ordem,
ninguém tinha posse de nada. Tudo que eles tinham era emprestado. Tudo que eles tinham, a casa mesmo que ele tinha lá, que no início, quando eu comecei a contar, ele conseguiu, mas teve um momento que entrou um homem lá e colocou um burro lá, um jegue lá dentro, e ele falou, tipo, vão todo mundo sair, agora aqui é a casa do burro. Oh, Ué. é verdade. E aí, tipo assim, saiu e foram procurar outro lugar. Então, nessa primeira pregação, Clara estava lá. Né? A mais E aí, conhecida como Santa depois, Clara de né, Assis. e eles tiveram essa proximidade porque, né, São Francisco de Assis juntou homens, né? E Santa Clara de Assis começou a ordem feminina, né? E a primeira discípula ali foi a própria irmã, né, de Santa Clara, que foi Santa Inês. Né? Depois eles foram reconhecidos como santos, né? Mas tem um momento importante aí que Deus agiu com um milagre, né? É bacana a gente falar dos milagres também que foram acontecendo, que é a mão de Deus, né? Também ali naquele momento. Que aí Clara, né, se converteu àquela ideia de viver o evangelho daquela forma radical. E aí ela foi e querendo sair de casa, né? Foi lá e fez os votos e querendo viver aquela vida. Aí Francisco arranjou para ela uma casa lá também, que aí ela ia começar numa casa sozinha, enquanto os irmãos ficavam numa casa aqui. Ela ia ficar na outra casa lá sozinha, né? Por enquanto, né? E aí ela fez os votos, colocou o hábito dela, né? Né? Colocou um hábito dela que até que tampava a cabeça, com os panos maltrapilhos também, né? Como todo mundo. Ninguém tinha pano de luxo, não. Era tudo maltrapilho. Só o pai de Francisco, né? E aí foi e ela ficou lá. O pai dela foi lá para poder questionar. Não, que ideia é essa que você está seguindo, Francisco? Porque, olha só, isso acontece hoje. A gente às vezes vê um padre se doando, a gente vê um missionário, a gente vê uma pessoa ali que é referência, a gente acha bonito. Vem rezar por mim. Mas quando algum dos nossos vai para lá, faz tipo isso. assim, um filho meu... Precisa disso tudo. Que loucura. Vamos com calma, filho. O filho quer ser padre. Não, isso é quer ser... não precisa calma, tudo, filho. não. Faz uma faculdade primeiro. Depois Tudo você direitinho. Então, o pai dela foi lá, né? Foi lá pra pegar ela de qualquer jeito, E o pai dela foi e começou a pegar ela, tentar forçar ela de toda forma, pegar ela de toda forma para poder trazer ela. Não, pai, não, eu fiz meus votos para Deus, eu vou ficar aqui. Eu estou convencida, né, que Jesus Cristo, eu me encontrei com ele dessa forma, eu estou convencida que essa é a vida que eu tenho que viver. Aí, não, isso não é pra você. Ele vai lá e mete a mão na cabeça dela. Quando ele mete a mão na cabeça dela, o hábito sai, ela tá careca. E ela tinha os cabelos bonitos, né? Uma menina bonita assim mesmo, né? Visivelmente, né? Fisicamente, muito bonita. Quando o pai se depara com aquela situação, minha filha tá careca. Não pode ficar aí, filha. Pode ficar aí que eu vi que agora a sua decisão foi séria. Aí, pegou. Raspou a cabeça. Aí, agora eu vi. Agora eu vi realmente que a séria. decisão. Não tirar a filha mais de lá, né? Mas aí quando a irmã mais nova dela foi, o pessoal quis também trazer a irmã. E a irmã dela é bem mais nova, né? Santa Inês? Santa Inês, na faixa de 13 anos. A irmã também quis ir, a irmã foi, e aí foram as duas, né, viver nessa casa sozinha aí. Não, a família toda se comoveu, não, agora não, já basta. Já foi uma. Clara, agora a Inês, não, o pessoal foi lá para poder tirar ela, uns 5 anos para poder tirar ela, não vou. E aí, cara, mais um milagre, o pessoal foi tentar tirar ela do chão, ela pesou. Uma menininha de 13 anos, vamos falar poucos quilos, os pés dela grudaram no chão e quem conseguia tirar essa menina. E aí um dos tios, olha só o extremo que a gente chega e que a gente presencia hoje no nosso dia a dia. Um dos tios falou assim, não, se você não vai embora, tô conseguindo tirar, você vai morrer aqui agora. Já tirou a espada. Se você não vai daqui... Viva vai morta. Você vai morta. Então nós vamos tirar você daqui. Quantas pessoas, né, hoje talvez querendo matar... Né? Vamos falar assim, matar tanto fisicamente pessoas que estão seguindo o evangelho, né? E a gente vê isso, presencia isso, quanto as pessoas querendo matar chamados de pessoas, né? A pessoa tem um chamado tal, aí outras pessoas desmoralizam totalmente. Hoje o que a gente vive na igreja, né? O que o Papa anterior disse, é que a gente vive
as provações incruentas, né? Que o martírio incruento, né? Que não é mais derramamento de sangue, mas é a desmoralização. Hoje em dia, se você é cristão, as pessoas vão fazer de tudo para te desmoralizar, para o quê? Provar para todo mundo que não é um caminho bom, que é um caminho que você é um caminho não vai dar certo, que é um caminho sem eles, moral, né? que é um caminho sem credibilidade, que é um caminho que o mundo não vai te enxergar, mas a palavra já diz, né? O mundo não reconhece a Deus, né? Então, ali, um tio de Inês Tira a espada. pra matar ela, e na hora a mão do cara fica seca, rapaz. Sério? Secou, a mão dele fica sem vida. Nossa. O braço dele todo fica sem vida, a espada cai no chão, ele não tem jeito não. Vamos deixar ela não, aqui, agora né? não vamos deixar, a família toda foi deixou. Não, que loucura, né? E assim deu início, né, essas primeiras ordens, né, e daí pra frente esses rumores de milagres foram se juntando, né, Francisco continuou fazendo as missões, ia juntando mais pessoas às ordens dos frades menores, né, e a ordem das clarissas, né, os franciscanos e as clarissas, e assim, né, se deu, né, cara, essa grande comoção, né, que Deus levantou através, né, de Francisco. E hoje, assim, o que a gente percebe é que esses 3 pilares de São Francisco de Assis, eles norteiam a Igreja Católica. Você pode observar, né, que as comunidades, as comunidades que surgiam depois, né, a partir dos santos, né, como, né, São Francisco de Pádua, não que você falou? Santo Antônio de Pádua, São Francisco de Pádua também tem um de Pádua? Não sei se tiver, vai ter. Às vezes teve, né? Mas tem os santo. Caputinhos, né? Cartucho, tem várias ordens, né? Ele foi inspirador, né, para muitos outros santos. Um santo que era, assim, que era de cabeceira, né? Carmelo, até mesmo Carmelo. Para Padre Pio, era São Francisco de Assis. São Padre Pio é inspirado em São Francisco de Assis. Olha só a obediência. Olha só a virtude da obediência lá, presente em São Francisco de Assis, né? Que veio em São Padre Pio. São Padre Pio, que veio de São Francisco de Assis. E assim ele foi, né? Segue inspirando toda a nossa igreja, né? Todas as comunidades renovadas hoje vão seguir o princípio dos 3 nós, né? São Francisco tal de Assis, tal, né? Que é o tal, né? Que o tal ele é até bíblico, né? Eu fico sabendo, né? Não sabia não, Ezequiel 9, alguma parte que diz para marcar a testa com a cruz. Algumas traduções vêm trazer cruz, outras traduções vêm marcar esse T, que São Francisco gostava desse T, né? Que é a última letra do hebraico, do grego, do hebraico. E, né, ele em contato com essa natureza, ele encontrou esses 3 princípios, né? E isso ele levou para a sua caminhada, para o seu ministério, e hoje é inspiração para toda a comunidade até renovada. Né? Falando assim da comunidade que eu participo hoje, comunidade Cordeiro de Deus, entre outras comunidades, né, esses princípios eles acompanham e nos norteiam. Né? Inclusive São Francisco é o nosso baluarte também, né? Um dos nossos baluartes. Então São Francisco ele veio de fato para, assim como naquela visão dele, né, lá na gruta, ele viu até o final dos tempos, né? Até o final dos tempos todos os franciscanos. Então, ainda esse carisma de São Francisco de Assis vai converter muitas pessoas. Vai. Sim. Vai converter muitas pessoas. Eu acho que assim, trazendo um pouco do que você falou, eu até estava estudando um pouco para falar um pouco sobre a vida religiosa lá no meu Instagram lá, e aí eu vi que no direito canônico, a vida religiosa, que é uma das vocações, né, ao qual somos chamados, né, algumas pessoas são chamadas, fala muito sobre esses 3 pilares, né, obediência, pobreza e castidade, né. Então é importante, né, a vida de São Francisco inspirou até mesmo esses fundamentos da vida religiosa, né. E só para a gente também poder caminhando para o final, a vida espiritual de São Francisco também trouxe outras inspirações que hoje a gente vê, que uma coisa que a gente não falou, que é interessante falar, é que São Francisco começou
com a Quaresma de São Miguel, que é o que a gente viveu há pouco tempo agora, né? Que são as 2 quaresmas que a gente vive na Igreja Católica, né? E hoje está bem popular, né? Por causa do Instituto Restos, do Frei Gilson, enfim. E São Francisco começou com isso, né? Antes da festa dos arcanjos, que ele começou com essa penitência aí, com essa sequência de oração aí para vivenciar bem a festa de São Miguel. Então é interessante que também a vida espiritual, a vida de oracional dele ainda inspira, né, a igreja, né, nesses momentos fortes, nesses tempos fortes, né? Sim, ele também, curiosidade, ele inaugurou o presépio, ele foi o primeiro a fazer o presépio, né? Aí. Ele fez, não é do jeito que a gente faz hoje, né, com as imagens, né, bonitinhas, né, ele fez do jeito dele lá, e depois, todos os anos, as pessoas começaram a fazer, ele fazia, e depois foi cativando as pessoas a sempre manterem ali para poder o quê? Lembrar desse primeiro momento, né, da concepção de Jesus, né, do nascimento de Jesus. Então é isso, pessoal. A gente agradece aí vocês terem ouvido até este momento aí. Já segue a gente nas redes aí, já compartilha com os amigos aí. Se vê que alguém que você gostou e achou interessante essa história de São Francisco, já compartilha aí. E é importante a gente continuar nesse caminho de conhecer a vida dos santos para a gente ser cada vez mais santo, né? Exatamente. Foi muito bom ter a presença do nosso irmão Marlon, Muito bom estar que está aqui conosco. Esse grande homem é exemplo para nós, grande homem de Deus. Com Aquele certeza. que cuida de nós. Fazendo uma oração pro Santo Marlon já. Mas eu quero agradecer mesmo. Foi muito bom ter esse papo aqui, sabe, sobre São Francisco de Assis, essa conhecer um pouco mais. Você, igual o Ian falou, compartilha aí com todo mundo que quer conhecer mais sobre São Francisco de Assis. E no próximo nós vamos escolher, ainda não temos um santo certinho não, mas vai ser um bem interessante. Já estou pensando aqui, depois nós vamos compartilhar. Mas fica atento aí que vai ter o próximo, e o próximo do próximo do próximo. E é isso. Marlon, muito obrigado. Deus abençoe você, sua família, seus filhos, tá? E deixa suas últimas considerações para nós aí. Suas redes sociais. É verdade, hein? Com certeza. Seu projeto. Pessoal, foi muito bom, né, falar de São Francisco de Assis, meu santo de devoção aqui desde o início da minha caminhada, que eu fui tocado, né, pelo exemplo dele de vida. E seguindo esse exemplo de vida, eu realmente tenho um desejo de também ser santo, sabe? De caminhar conforme Jesus me pede, né? Sou pecador, assim como São Francisco de Assis também falava nos últimos momentos da sua vida, que ele era pecador e ninguém entendia, né? Mas a gente entende, né, da nossa limitação. Mas a gente também caminha, né, no desejo de ser cada dia melhor. E nesse desejo eu também, né, Deus foi falando no meu coração. E em certo momento eu criei um projeto de evangelização chamado Resicante. E a gente tem um Instagram, a gente tem um canal no YouTube, né, onde eu lanço minhas músicas, minhas inspirações. E vocês podem também, né, conferir lá, né, Resicante, o nome do projeto. Então só se você procurar lá no Instagram e no YouTube que você vai encontrar as músicas autorais e a forma que Deus tem tocado no meu coração, né, desse ministério que ele também colocou no meu coração. Show de bola, então. Fechou, Ian? Fechou. Tamo junto? Até a próxima. Fechou, galera. Muito obrigado. Fique com Deus. Nós nos vemos no próximo podcast. Deus abençoe. Bora ser santo todo santo dia.